Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Vou Ver. Vou fazer um vídeo hoje sobre democracia, parte 2. Sou obrigado a admitir que, apesar de desconfiar que o resultado seria esse já há algum tempo, face às manifestações da imprensa tradicional durante todo o mandato do presidente Bolsonaro, a campanha permanente, quer dizer, ele não tinha meio de comunicação para divulgar o outro lado das mentiras que a imprensa tradicional publicava, as realizações dele, que foram muitas, e a oposição ferrenha de alguns parlamentares criminosos e do Supremo Tribunal Federal. Eu já desconfiava que isso ia acontecer. Assim como aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, que na minha opinião foi o melhor presidente americano desde Ronald Reagan, aconteceu conosco no Brasil logo após. Bom, antes de começar eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e comentassem, partilhassem o conteúdo, porque o que eu posso dizer é o seguinte: mesmo que não exista uma bala de prata agora para que a gente derrube esse monstro criado sob um manto negro da suspeita de uma eleição muito estranha em termos de números, nós não temos prova, pelo menos eu não tenho. Eu acho que a maioria das pessoas não tem nenhuma prova de que aconteceu, apesar de ser suspeito, não temos prova. Então, acusar uma coisa de ser fraudulenta sem provas é crime. E a gente não pode cometer essa leviandade, né? O ônus da prova é de quem acusa, ok? Bom, pelo menos é o que diz a lei e nós seguimos a lei. Sobre o vídeo, eu queria começar com uma frase dita por Pablo Neruda, que diz o seguinte: tem até um vídeo meu anterior aí sobre isso, a fotografia de abertura é sobre ele dizendo isso. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Isso aí nos mostra claramente que algumas coisas são muito interessantes de serem observadas, né? A democracia é a vontade da maioria e a eleição, levando-se em conta que nós não temos provas de que ela não foi correta, a maioria escolheu o Lula para ser o próximo presidente, apesar de todo o passado terrível do governo dele, apesar de toda a herança maldita que ele deixou em atos de corrupção, de roubo, de botando um estado gigantesco, paquidérmico para cabide de emprego, a destruição das estatais, os roubos e o desvio de dinheiro. Toda a diretoria do PT foi presa e devolveram o dinheiro. Apesar de tudo isso aí, a maioria do povo brasileiro, quer dizer, metade e um pouco mais, escolheu ele de volta para a presidência da República. Em contraponto a esse presidente que nós tivemos agora, que foi, na minha opinião, o melhor presidente da história do Brasil. Nunca houve um presidente tão bom no Brasil. Ele conseguiu coisas fantásticas, apesar de tudo, que eu já citei, inclusive, aqui antes. Os números da nossa economia são impressionantes. Os números da queda das mortes violentas também é impressionante. A inflação está caindo, o PIB está subindo, o desemprego está caindo. Fantástico. A gasolina mais barata do mundo. Mas mesmo assim, mais uma vez o povo escolheu o Barrabás, né? Há 2000 anos, Pôncio Pilatos deixou para o povo escolher quem eles queriam que fosse para a cruz, né? E o povo escolheu que Barrabás fosse liberado e que Jesus fosse crucificado. E o Barrabás era ladrão, Jesus não era, né?
E Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça para o sistema estabelecido, que é exatamente o que o Bolsonaro é, assim como o Trump. Toda pessoa que tenta quebrar esse domínio mundial desses poderes passa por muito problema, né? Você vê a notícia que eu vi outro dia no jornal sobre que a Noruega desbloqueou todo o dinheiro que eles deviam para o Brasil do fundo da Amazônia, né? Ou seja, com o Lula entrando, eles já estão mandando dinheiro para cá porque eles querem liberdade para explorar a Amazônia do jeito que eles quiserem, né? Então, ou seja, o Lula já está vendendo a Amazônia, né? Sobre as escolhas e as consequências, eu vi um vídeo ontem de uma menina petista, onde ela, festejando o Lula, fazendo o L, essas coisas, ela depois falou que ela foi ao banheiro com a filha dela e entrou um homem no banheiro junto com ela e com a filha. E ela estava reclamando. Mas ela não sabe que o Lula apoia esse tipo de coisa? Ela não sabe que a teoria de gênero é uma coisa que eles querem implantar no Brasil? Como é que ela pode votar uma pessoa? Não era uma pessoa que tinha uma aparência de não ser culta ou inteligente. Ela tinha uma aparência de que é uma menina que deve ter estudado, fala bem, com um aspecto de uma classe média alta, então eventualmente teve acesso a boas escolas. Como é que ela não sabe disso, que isso é uma coisa que eles apoiam? Ela vai ter que conviver com isso porque ela optou por isso, ela votou por isso. Uma das plataformas deles é exatamente a teoria de gênero. O que ela está reclamando? Quer dizer, isso vale para os outros, mas não vale para ela? É exatamente isso que ela quer? Para todo mundo serve, para ela não. Para ela são valores conservadores pregados pelo Bolsonaro, mas para os outros tudo bem que isso aconteça, não tem problema nenhum, né? Não dá para entender esse troço, né? Outro assunto que eu tenho visto muitas pessoas falando por aí é sobre o artigo 142, né? Numa leitura rápida sobre o artigo 142, eu não vejo nada do que as pessoas dizem sobre isso aí. Que tem que esperar 72 horas, que tem que passar pelo Congresso para o Congresso votar e essas coisas todas. O que eu li aqui, eu vou até ler de novo para que fique bem claro para todo mundo. Ele diz o seguinte, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Ou seja, qualquer um desses três poderes pode convocar o artigo 142, pode evocar o artigo 142. Isso aqui não cabe ao povo pedir, o povo não pode pedir isso aí, não existe previsão legal para o povo pedir. Ok, o povo pode ir para a rua manifestar sua insatisfação e sua desconfiança nas eleições que ocorreram. Pode, eu acho que pode e deve, é um direito constitucional nosso. A livre manifestação de forma pacífica, ela é um direito constitucional. E vocês podem ir para a rua sim, eu acho que devem ir para a rua e deixar claro que estão insatisfeitos com esse resultado, que gostariam de ter uma explicação melhor, porque é totalmente ilógico realmente o que aconteceu, né? Aqueles números tão certinhos no Nordeste. Teve um momento da votação que eu estava observando a apuração, onde todos os estados do Nordeste, todos, sem exceção, era Lula 66,xx, Bolsonaro 33,xx. Todos eles. Como é que pode ser tão certinho? Quer dizer, toda a população do Nordeste inteiro, de todos os estados do Nordeste, tem a mesma proporção de opção? Estatisticamente, isso aí, eu estudei estatística na faculdade, é impossível. Não tem como, isso aí não tem como isso aí acontecer. Essa possibilidade é 1 em 1 bilhão, ou sei lá se é 1 bilhão, mas é uma coisa praticamente impossível de acontecer. E eu vi que isso estava acontecendo durante muito tempo. As linhas de progresso da votação, muito estranho também, porque
no primeiro turno, lá para 10% das urnas apuradas, começou a mostrar esse desenho que é igualzinho do Aécio com a Dilma, que é igualzinho do segundo turno. Como é que se explica um troço desse? Como é que a Globo conseguiu prever exatamente qual era o ponto de cruzamento do Lula para ser o líder da apuração? Não tem como se fazer isso aí. Como é que eles vão saber como é que vai ser feito o voto? Pode mudar de repente muito. Você pode, de repente, começar a não ter mais votos, ou muito poucos votos. Desculpa, não ter mais votos seria também fraude. Ter muito poucos votos naquela determinada região e outro ter muitos votos. E aí começar a abrir de novo, ou aproximar de novo, ou cruzar. Mas aquela linha permanente, contínua, daquele jeito, eu nunca vi isso aí em eleição nenhuma. Outra coisa que me incomoda muito mesmo é o número de abstenções e o perfil das eleições na América Latina, que mostram sempre a mesma coisa. Um índice de abstenção altíssimo. No Brasil, acho que foram 30 milhões de pessoas que se abstiveram de votar. E o resultado final sempre muito parecido em todos os lugares. Quer dizer, o cara que vence a eleição com 50,7%, o que perde com 49,3%. Se você observar, todos eles, Venezuela, Colômbia, Chile, Bolívia, é tudo por aí. Você não vê ninguém vencendo realmente, categoricamente, uma eleição. São coisas que você começa a ver e não consegue explicar. Tá? O que eu gostaria muito que as pessoas levassem em consideração daqui para frente é o seguinte: a luta pelos direitos e pela liberdade não estão restritos a um mandato de um presidente. Tá? Isso é uma coisa que o povo tem que permanentemente fiscalizar, reclamar, cobrar, informar, apontar. Isso tem que ser feito permanentemente. A gente não pode, fiz o que eu pude e agora o Lula vai fazer o que quiser e eu quero que se dane. Não! Tem que continuar. Tem que continuar para que o Lula, tomando posse agora, ele não faça do jeito que ele quer tudo o tempo todo. Tem que ser o que nós permitimos que ele possa fazer. Senão ele vai começar a fazer aquelas barbaridades todas e vai destruir o país novamente. Então nós temos que fazer uma oposição republicana para o bem do Brasil. O seguinte, ao contrário deles, que eles estão contra o Brasil para fazer o cada vez pior, melhor, nós temos que apoiar o que é bom ou fazer emendas em propostas de alteração da lei que sejam boas para melhorar aquela lei ou para impedir que aquela lei seja nociva para o interesse do brasileiro e levar a ser aprovado. Nós temos um Congresso agora onde também as pessoas se iludem um pouco, tá? O nosso Congresso, teoricamente, elegeu 70% da Câmara e quase 70% do Senado de centro-direita. Mas eu digo a vocês o seguinte, centro-direita eu separaria. Quem é realmente direita não vai se vender a seduções de cargos ou fraudes, ou corrupção, ok? O centrão, ele é ávido por poder, ele necessita do poder, então ele vai se juntar com quem estiver lá, não importa o que. Então não se iludam de que a nossa base parlamentar eleita no rastro do Bolsonaro, que eles vão manter uma atitude digna e correta durante o mandato todo, ok? Mesmo aqueles que nós temos a certeza absoluta que são totalmente bolsonaristas, decentes e honestos, eles podem nos surpreender negativamente, tá? Mas, por favor, não percam a fé no Brasil, tá? Que Deus nos abençoe e vamos enfrentar um período longo e tenebroso na história republicana brasileira. Coisas terríveis serão feitas, o Brasil vai piorar muito, vamos voltar a ser a pária do mundo, o curral do mundo, mas nós temos que lutar para daqui a 4 anos botar um outro cara lá, ou
ao longo do caminho, se ele cometer algum crime, tirar ele de lá. Ok? Muito obrigado. Continuem acreditando que o Brasil é nosso, nós temos que lutar por ele para manter esse país lindo pertencendo aos brasileiros. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo.